pessoal? Nesta aula vamos ver como trabalhar com filtros, né? Com a ferramenta de filtros para a gente fazer pesquisa, separar algumas informações dentro de uma base de dados, né? Então observe que eu tenho aqui essa base de dados, né? De cadastro aqui de funcionários, né? E aí eu quero filtrar ela. Por exemplo, eu quero todos os funcionários do sexo feminino, todos os funcionários do sexo masculino. Aí eu quero filtrar os funcionários de um determinado departamento, por um determinado cargo. Como é que a gente faz isso, né? Existe a possibilidade, né, de a gente fazer com alguns recursos do Excel, como formatar como tabela, né? A gente já deve ter mencionado aí em alguma aula, né? E aí tem também a opção de a gente colocar o filtro quando a gente trabalha com intervalos, que é esse caso aqui, né? Nessa tabela aqui, a gente está trabalhando com ela é um intervalo de dados comum. Então eu preciso filtrar essa tabela. O que eu posso fazer? Geralmente a gente seleciona o cabeçalho da nossa tabela, vem na guia Dados, aqui em cima, Dados, Filtro. E aí eu clico na opção do filtro, ó. E aí automaticamente ele coloca os botões de filtro nos meus campos, né, nas minhas colunas. Se eu clicar no botão filtro novamente, ele vai tirar esse botão, ok? Algumas pessoas que já trabalham com filtro, já conhecem, pode falar assim, mas eu não vou aí pela guia dados, eu acesso o filtro em outro local. Sim, você pode vir na página inicial e aqui, ó, no finalzinho você tem classificar e filtrar. Aí você tem a opção aqui, ó, filtro, que aí eu também posso, ó, página inicial, classificar e filtrar, filtro. Eu particularmente prefiro vir na guia dados, filtro. E aí ele coloca os botões de filtro sobre a nossa tabela, na nossa base. E para que servem esses botões de filtro? Os botões de filtro, eles servem para você filtrar a sua tabela, para você selecionar alguns elementos, ou alguns itens, né? Vamos falar assim, alguns itens que você precisa. Por exemplo, eu venho aqui no departamento, ó, eu clico nesse botão do filtro do departamento, e eu escolho aqui, ó, eu desmarco o selecionar tudo, tira o selecionar tudo, e diz o que você quer. Por exemplo, eu quero filtrar só o administrativo, né? Administração. Então eu clico na administração e dou um OK. Pronto, ó lá, ele filtrou para mim só a administração. E sempre que a gente filtra, o botão que está filtrado, ó, ele fica com um funilzinho, ó. Então eu filtrei aqui o departamento de administração. Quero ver outro departamento. Então eu clico no filtro, venho aqui embaixo e peço, por exemplo, informática, ó. Dou um OK. E ele mostra só o departamento de informática. E assim sucessivamente. Quero ver tudo? Eu posso limpar o filtro, né, ó, do departamento. Cliquei lá no botão, ó, limpar filtro. Ele traz todas as informações de volta. E o legal é que a gente pode filtrar de várias maneiras. Por exemplo, eu posso pegar aqui e filtrar. Eu quero filtrar o departamento de informática. Olha lá, informática. E eu quero somente os analistas. Então eu venho aqui, ó, no cargo, filtrei departamento informática, venho no cargo e filtro somente os analistas, ó, analista de suporte, dou um OK e pronto, ó. Eu posso ir colocando vários filtros na minha tabela. Só do sexo feminino. Então eu venho aqui, ó, feminino, dou um OK. Pronto, ó lá. Ele traz os filtros: sexo feminino, departamento de informática, cargo de analista. Coloquei vários filtros, como eu limpo? Aqui na guia dados, do lado do filtro você tem o botão de limpar, ó. Aí eu clico no limpar, ele remove o filtro pra gente, ó lá. Ele retira todos os filtros das colunas, ok? Isso para filtrar por grupos, categorias. E se eu quiser filtrar nomes? Nomes já é um pouquinho mais complicado, assim. Complicado no sentido de você escrever, porque o nome, você vai ter vários nomes. Então, quando você clica no filtro aqui de nome, ó, tem vários nomes. Então, não dá para você ficar procurando na lista. Essa nossa ainda é pequena, mas imagina uma lista com 10 mil nomes. Você não vai ficar procurando quais os nomes que você quer. Então, por isso que, a partir da versão 2010 do Excel para cá, eles criaram essa caixa de pesquisa aqui, ó. Pesquisa. Que aí você pode escrever o nome. Então, eu posso colocar lá, ó, Quando eu coloco o ele vai trazer todos os nomes que tem a letra A. Eu quero Amanda, então Amanda. Aí ele traria todas as Amandas que ele encontrar. Se eu colocar só o AM, ó, coloquei lá, vou pôr só a letra A, tá vendo? Ó?
Com A. Então, com A, vejam que ele trouxe todos os nomes que contêm a letra A. Não, mas eu quero todo mundo que comece com a letra A. Então, nesse caso, vocês vão usar o caractere coringa. Você vai digitar a letra e pôr um asterisco, ó. Asterisco A, ó. Aí ele traz todos que começam com A. E aí você dá um OK, ó. Aí ele filtrou todo mundo que começa com a letra A. Vou limpar aqui meu filtro, ó. Botão de limpar. Limpei. Ah, quero filtrar agora de outra forma. Todos que comecem com MA. Então eu ponho MA e o asterisco. Olha lá. Aí ele pega todo mundo e começa com MA. Se eu tivesse, por exemplo, Maria, tivesse assim, vou colocar Maria asterisco. Aí ele traz todas as Marias. Então assim, sem os asteriscos, ele traz o que contém. Aí em qualquer parte do nome. Igual a gente tá vendo aqui, ó. MA. Aí ele mostrou Amanda, Martins, Juliana, Magalhães, Maiara. Porque, ó, começa aqui o Ma do Guimarães, do Magalhães, do Martins, da Amanda. Então ele contém aquela sílaba, né? Então se eu quero que comece, eu ponho um asterisco. Se eu quiser que termine, por exemplo, eu quero todo mundo que tenha o sobrenome Silva. Então eu ponho asterisco Silva. Aí ele vai trazer todo mundo que termina com aquilo que eu escrevi. Seja uma palavra, seja uma letra. Ou, no caso, se fosse uma coluna de códigos, né? Eu poderia colocar na coluna de código, né? Se fosse o código, eu colocaria lá. Eu quero todos os códigos que comecem com 0123. Aí eu colocaria o asterisco. Isso se fosse uma coluna de código, não é o caso aqui. Mas serve também para códigos, tá? Para números. Se você pegar um código de barra, o código de um produto, você fala, eu quero todos os produtos iniciados com 0123 asterisco. Ou eu quero todos os códigos que comecem com C02. Então aí ele vai puxar para vocês, tudo bem? Isso é a pesquisa por nomes, né? Que a gente pode fazer e até utilizando esse caractere coringa. Outra coisa legal que o filtro ele permite, que algumas versões do Excel para cá, nessas versões mais recentes, né, nas atualizações que teve, seria filtrar por cor. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, essa coluna em que eu filtrei, tá vendo? Ó, eu pintei as linhas de acordo com essa legenda. Então, por exemplo, quem está nessa linha vermelha mais clara, né, tá em trabalho externo. E o verde é quem está de férias. Aí eu preciso pegar todo mundo que está de férias. Então eu vou vir aqui no filtro dessa coluna que está formatada. Vou vir aqui e eu tenho, ó, filtrar por cor, ó. E aí eu escolho, ó, cor vermelha. Olha lá, ele mostrou todo mundo que está em externo. Se eu clicar aqui, ó, filtrar por cor verde, ele mostra todo mundo que está de férias. E se eu vier aqui filtrar por cor, sem preenchimento, ele mostra todo mundo que está em trabalho interno, né? Então observe que ele permite a gente fazer o filtro por cor. Então vejo que isso ajuda bastante, né? Então quando você tem tabelas que você formata manualmente. Inclusive aqui, ó, nessa coluna, né? Nós temos aqui, ó, por exemplo, o grupo salarial A é verde, o grupo salarial B amarelo e o grupo salarial C azul. Se eu vier aqui mudar, por exemplo, esse daqui, ó, do B pro A e der um Enter, olha lá, ele fica verde, tudo bem? Ele ficou verde. Se eu voltar ele pro B, olha lá, ele fica amarelo. Isso é formatação condicional. Então, ó, se tiver formatação condicional, eu posso vir aqui, ó, no botão do filtro e também filtrar por cor, ó. Aí eu tenho filtrar por cor, ó. Aí eu tenho aqui, ó, verde, amarelo, azul. Então eu posso não só filtrar pelo grupo salarial, mas eu posso filtrar também pelas cores, ó. E o legal é que quando a gente aplica a formatação condicional, né, ele faz a formatação automática e aí a gente pode filtrar as cores depois, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui os números, ó. Selecionei os números, vou lá na página inicial, formatação condicional, vou colocar um conjunto de ícones aqui, ó. Então eu coloquei aqui, eu vou pôr essas setinhas aqui. Veja o que ele colocou no conjunto de ícones, ele colocou umas setinhas. Eu não vou me preocupar com a regra, vou deixar essa regra que ele fez automática. Então, ó, eu coloquei os ícones. Esses ícones que ele coloca aqui, o Excel entende que isso seja uma cor. Então, quando eu venho aqui, ó, na caixa e peço para filtrar, ó, se eu pedir para filtrar por cor, ó, ele vai pedir os ícones, ó. Então, eu posso pegar o ícone verde, né, que é a seta para cima, o amarelo, ó, ou o vermelho. Olha lá, eu consigo filtrar por cor, tudo bem? Então, a gente tem essa possibilidade também do filtro
por cor, na formatação condicional. Outra possibilidade que a gente tem de filtro, que aqui a gente está falando em valores, né? Se tem os ícones, a cor a gente filtra pela cor. Ah, mas eu quero todo mundo que ganha acima de R$ 1.500. Eu quero todos com salários maiores que 1.500. Então eu vou vir aqui no filtro e aí eu vou usar a opção, ó, filtro de número. Quando eu venho na opção de filtro de número, observem que ele mostra aqui pra gente, ó, várias opções. É igual a, diferente, é maior do que, menor, né, acima da média, abaixo da média, os 10 primeiros, tem vários. Eu vou usar aqui o é maior ou igual a, aí ele abre essa janela, ó, mostrar linha onde o salário é maior ou igual a, aí eu ponho 1.500, ó. Coloquei 1.500, dou um OK e pronto, ó. Ele mostra todo mundo que ganha acima de R$ 1.500, tudo bem? Então, nessa parte do filtro de número, a gente pode especificar a regra, tá? Então, isso para filtrar números. Outra forma de filtro, eu posso filtrar colunas de data. Isso é legal que agora o Excel, quando a gente vem no filtro de data, ó, ele separa as nossas datas, ó, por ano, ó. Tá vendo? Então ele separa por ano. E aí quando eu venho aqui, por exemplo, ó, eu venho no ano de 1988. Se eu clicar aqui em 88, ele vai pegar todo mundo de 88. Se eu quiser um mês específico, basta eu clicar na setinha, ó. Ele abre o mês, tá vendo? Aí eu escolho só os meses que eu quero de 88. Ou eu clico nesse mais aqui e ele abre o dia. E aí eu posso pegar os dias específicos daquele mês. Isso em colunas de data, né? Então eu posso clicar, ó, e escolher qual mês eu quero. Né? Ó lá, por exemplo, igual aqui, 1985. Eu quero de 85 todo mundo que nasceu em maio. Então, maio de 85, dou um OK e pronto, ó lá. Aí ele me traz quem nasceu em maio de 1985, ok? Então a gente tem esse filtro também por data, por período. Lembrando que ele agrupa, né, por período, por data, né, por ano e depois meses. Se eu clicar aqui, semelhante ao filtro por número, né, de números, aí tem o filtro de data, ó. Aí ele coloca ali, ó, é igual a, antes de, depois de, amanhã, hoje. Por exemplo, ele filtraria todo mundo que tivesse a data de hoje, de ontem, próxima semana, mês passado, próximo trimestre, este ano. Tá vendo? Então, ele tem já algumas configurações já pré-definidas para facilitar o filtro. Né? Se você tem uma tabela com data, você fala, ah, eu quero ver tudo que eu vendi ontem. Então, você pede no filtro a data de ontem, ok? Então, essa daqui seria a parte de filtro, né? Que acaba ajudando bastante na hora de a gente trabalhar, né? Outra coisa que nós temos aqui dentro dos filtros, eu posso clicar no botão do filtro, por exemplo, de nome, e aí a gente tem aqui as opções de classificar, tá vendo? Ó? Classificar de A a Z, eu posso classificar por nome. Essa é uma maneira que nós temos de organizar a tabela. Eu posso classificar aqui pelo filtro, embora nós tenhamos a ferramenta de classificação também. Então, ó, classificar por nome, de A a Z, ó. Vejam que ele classificou, né, ó, por ordem alfabética de nome, e os registros, as informações daquela pessoa acompanharam, né? Então ele acompanhou a classificação. Se eu vier aqui no departamento e pedir para classificar por departamento, ó, ele organiza por departamento. Porém, ele pode ser que ele tire a classificação dos outros campos, dos outros itens, ok? Então também através do botão de filtro a gente consegue fazer aí a classificação, ok? Pessoal, pratiquem, peguem uma base de dados aí que vocês têm, uma lista, coloquem o botão de filtro, né? Através aqui, ó, seleciona o cabeçalho, vem na guia dados e coloca o filtro e façam o teste, experimentem aí as opções de filtro, né? Filtra por nome, por número, por data, por cor, pinta algumas linhas de algumas cores diferentes e façam o filtro. Pratiquem aí, teste, porque isso é muito útil quando você trabalha com bases de dados e precisa fazer algumas consultas, ok? Nos vemos na próxima!